Fala pessoal, tudo bem? Bom, no nosso último vídeo, nós tratamos de como criar um ambiente de laboratório dos Zabbix que fosse bastante leve e ao mesmo tempo funcional. Então, nós vimos a preparação da máquina virtual, nós falamos um pouquinho sobre como fazer a instalação do Docker e como baixar os pacotes diretamente no Docker Hub, entendendo quais eram as tags que deveriam ser preenchidas. E no final, nós vimos como fazer a instalação do front-end e também o funcionamento do Zabbix Agent. Conforme nós conversamos também, nesse próximo vídeo nós iríamos estar tratando sobre a atualização do nosso ambiente. E por que eu deixei esse assunto para um próximo vídeo? É porque mais importante do que apenas fazer a atualização da versão do Zabbix, é importante entender exatamente o porquê essa atualização está sendo feita. Se é necessário, se não é, quais são os cuidados que devem ser levados em consideração e, principalmente, entender as diferenças entre as versões. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Quando pensamos em atualizar o nosso ambiente de monitoramento, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual é a versão que está atualmente em prática. Existem diversas formas de fazer isso. No nosso caso, como nós estamos utilizando um monitoramento construído dentro de um ambiente de Docker, a gente não pode se basear apenas pela versão demonstrada pelo front-end. O front-end e o back-end vêm da mesma fonte, geralmente eles vão ter a mesma versão apresentada aqui, mas em ambientes distribuídos, em ambiente de Docker, você pode ter front-ends e back-ends em versões completamente diferentes. Então a forma correta de verificar é irmos diretamente dentro do nosso ambiente. Bom, se a gente dá uma olhada aqui, a gente vai observar que o nosso Zabbix Server, o back-end, ele está na versão 6.06. E a versão do front-end também está no 6.06, da mesma forma como o Zabbix Agent. Então nós estamos com o nosso ambiente todo uniformizado. Bom, para poder fazer a atualização é bem simples, basta verificarmos qual é a nova tag, a nova versão disponível dentro do Docker Hub para que a gente possa fazer então a implementação do ambiente novo. Porém, antes de atualizar, existem algumas coisas que devem ser bastante consideradas. Antes de fazermos nossa atualização, nós temos que entender as diferenças entre as versões disponibilizadas pelas Zabbix em seus canais de download, sejam eles na página principal ou dentro do Docker Hub. Existem diversas versões, desde versões 5, 4 anteriores e até versões 6, com várias diferenças entre elas. Mas as principais que devem ser consideradas pelo administrador do ambiente de monitoramento são as versões LTS e as versões estáveis. Nós vamos entender um pouquinho essas diferenças. Aqui dentro do site da Zabbix, se nós clicarmos em produto, nós temos aqui várias informações importantes que vão nos ajudar a escolher qual é a versão que nós vamos utilizar. E a primeira coisa que nós vamos verificar é o ciclo e a política, o ciclo de vida e a política de release, a política de disponibilidade de novas versões. Aqui nessa página, nós podemos observar todas as versões atualmente suportadas pelas Zabbix. Então, a versão 4, 5 e 6 LTS ainda estão sendo completamente suportadas. E aqui a gente consegue ver o final desses suportes. Porém, tem uma versão aqui que é um pouco diferente, uma versão 6.2. Por que todas as versões aqui são 6.0, 5.0, 4.0, todas LTS, e nós temos essa 6.2? Que diferenças são essas? É exatamente isso que caracterizam as versões LTS das standards. Quais são as principais diferenças entre elas? Se nós olharmos aqui, nós podemos entender as diferenças entre elas. As versões LTS são as versões chamadas de Long Term Support. O que quer dizer isso? São versões que sofrem menos atualizações, elas são mais estáveis possíveis e elas têm um suporte de longo prazo. No caso das Zabbix aqui, ela dá suporte de até 5 anos. Já as versões Standard de Release são versões que trazem novas funcionalidades, porém elas têm um suporte reduzido, um pouco menor. Então, se nós olharmos aqui na documentação, nós podemos ver que a Zabbix ela tem intenção de, a cada 6 meses, fazer uma atualização da LTS com os recursos que são disponibilizados ao longo dos meses nas versões standard. Então, o que isso quer dizer? Que o administrador desse ambiente de monitoramento ele tem que olhar qual é a severidade do seu próprio ambiente.
Em ambientes onde o recurso de monitoramento ele precisa estar disponível o maior tempo possível, sem falha, sem ter interrupção, é muito recomendado que sejam utilizadas versões LTS, versões que, por exemplo, na 6 é 6.0.x. Já em ambientes onde existe uma abertura para experimentação, onde você pode testar novos recursos que já estão estáveis, vocês podem utilizar as versões que são as standards, não são LTS ainda. Aqui a gente consegue ver um pouquinho como é que é esse planejamento do lançamento. A gente consegue ver aqui, por exemplo, a versão standard, até quando é o planejamento dela ser suportada, quando é o lançamento da versão 6.4. Atualmente o Zabbix está na 6.2. Então eles têm o planejamento de lançar a 6.4 até o início de 2023. E aqui ele fala um pouquinho sobre as diferenças entre as versões LTS e Standard, mas é basicamente isso que nós conversamos. Depois que eu já decidi se eu vou utilizar uma versão Standard ou uma versão LTS, eu tenho mais informações que eu posso verificar, como por exemplo o Release Notes. Para que serve o Release Notes? O Release Notes ele serve para disponibilizar as informações relacionadas aos novos releases. E aqui aparece mais uma versão que a gente não tinha visto até então. Nós temos aqui, por exemplo, 6.2.5 RC1. Ué, Thiago, a 6.2 eu entendi que está disponível, mas e essa RC1? O que quer dizer? Bom, a gente tem que entender quais são as informações de cada um dos números presentes no release. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, 6, isso daqui é a major versão do Zabbix. Isso diz para a gente que nós estaremos baixando uma versão 6 do nosso sistema de monitoramento. O número do meio, ele representa se ele é LTS ou se ele é Standard. Se ele fica zerado, ele é uma versão LTS. Se ele incrementa, nesse caso é o 2, ele é uma versão Standard. Então ele traz novas features para a gente. O número 5 quer dizer correção de bugs, hotfix e outras implementações de segurança que o Zabbix traz. Então aqui nesse caso nós estaríamos baixando uma versão 6 Major com Standard, novas features e uma versão de correção. Esse RC1 ele quer dizer que ele é o Release Candidate da versão 6.2.5. Então a última versão estável é a 6.2.4 e a gente pode encontrar ela exatamente aqui, 6.2.4. Ela foi lançada no dia 2 de novembro de 2022. De lá para cá, novos recursos estão sendo implementados e nós já temos uma provável candidata a ser a 6.2.5, que é a Release Candidate 1. Pode sair a Release Candidate 2, 3 e assim sucessivamente, até que a organização entenda que o software já está maduro o suficiente para ser oficialmente a versão 6.2.5. No nosso caso, no nosso laboratório, nós estamos trabalhando com a versão 6.0.x e, para ser mais específico, 6.0.6. Então, se a gente olhar aqui, ó, a última que nós temos disponível da LTS é a 6.0.10. E nós já temos aqui uma Release Candidate da 6.0.11. Bom, se nós clicarmos aqui, nós podemos ver algumas features, implementações novas que virão com ela e também correções de bug. É muito interessante quando você tem um ambiente de produção ou laboratório, você observar essas informações, porque às vezes você pode estar tendo uma dificuldade imaginando que isso pode ser alguma falha na implementação, algo que você está fazendo de errado, e na verdade é um bug. Isso acontece. E aí, numa nova atualização, a gente pode finalmente receber a correção desse problema, tá bom? Agora que a gente já viu que nós vamos baixar a 6.0.10, nós já entendemos as versões, as diferenças entre as versões LTS e Standard, e entendemos um pouquinho o que são as Release Candidates, nós vamos lá para o download e botar a mão na massa. Agora que nós já verificamos dentro do nosso Release Notes que a última versão estável disponibilizada é a 6.10, nós vamos até o Docker Hub e nós vamos pesquisar o nosso repositório de imagem. Repositório oficial do Zabbix.
Essa aqui é a nossa imagem. Então a gente observa que tudo continua exatamente como do momento da implementação do nosso laboratório. Nós temos aqui o diretório da nossa imagem, o nome dela, e nas tags a gente pode pesquisar a versão que a gente quer. A gente observa também que teve uma atualização nesse repositório há 10 horas atrás, provavelmente relacionada aos lançamentos das versões Release Candidate. A gente pode ver que todas elas foram lançadas na data que nós estamos gravando o nosso vídeo. Então, esse valor aqui ele reflete ao recebimento das atualizações dessas versões. Bom, aqui nós já temos a 6010, e se nós formos no nosso ambiente de monitoramento, a gente vai observar aqui que a única coisa que a gente precisa fazer de fato é mudar o número da nossa tag. O repositório, os serviços, tudo continua da mesma forma. Então isso economiza bastante tempo da nossa atualização. Porém, antes de a gente estar fazendo essa atualização, é importante a gente pensar um pouquinho na nossa segurança. Como eu falei no nosso primeiro vídeo, o banco de dados é uma das partes mais importantes do nosso ambiente. Por quê? Porque se eu perder o meu front-end, por exemplo, eu posso simplesmente implementar uma sequência nova, seja na máquina onde o Zabbix Server está implementado, ou seja em outra máquina, e eu consigo subir um novo front-end. A mesma coisa acontece com o nosso Zabbix Server. Porém, perder o nosso banco de dados é uma das coisas mais fatais que pode acontecer para o nosso ambiente. Então, é muito importante que você faça algum tipo de backup. Algumas pessoas podem preferir fazer dump do banco de dados. Outras podem preferir utilizar recursos próprios de backup, sistemas de backup. E ainda existe a possibilidade de estarmos fazendo um snapshot, né, uma fotografia aí do nosso sistema de virtualização, exatamente de como o nosso ambiente está. E a gente vai fazer isso agora. Aqui no nosso ambiente de virtualização, a gente observa aqui o nosso Zabbix Lab rodando. Ele está aqui com todas as configurações que nós implementamos da última vez. E como é que eu vou fazer aqui um snapshot? O snapshot é uma cópia do estado atual da máquina virtualizada. Caso eu tenha algum tipo de problema após a atualização, eu posso estar retornando essa imagem, né, esse estado, e revertendo essa atualização. Se a gente utilizar essa opção aqui, a gente consegue chegar na aba de capturas. E aqui a gente pode observar que nós não temos nenhuma captura gravada ainda. Então, o nosso ambiente está na versão 606. Eu vou fazer um snapshot exatamente nessa versão. Eu vou vir aqui, vou pedir para capturar e vou colocar aqui, versão 6.0.6. E eu vou realizar essa captura. Ele está fazendo aqui a captura da imagem e ele salvou aqui. Então nós temos a 606 e abaixo dela a máquina rodando em real time. Então agora a gente vai vir aqui e vai fazer a mudança da tag conforme a gente viu lá no Docker Hub. Então eu vou mudar aqui somente a tag. Todos os outros serviços, todas as outras configurações, elas vão continuar a mesma. Depois eu preciso vir com o Docker Compose -d e eu vou observar que as imagens serão baixadas e o Docker Engine ele vai começar a fazer a mudança desse ambiente. A ideia é que utilizando o Docker eu faça essa atualização sem ter nenhum momento de downtime. Aqui, por exemplo, o nosso ambiente de monitoramento continua funcionando normalmente. Ele está na versão 606. E em alguns segundos a gente vai ter a atualização para a versão 10. Continua na 6.6. Eu posso inclusive estar operando aqui durante isso. Ele está vendo todos os ambientes aqui que estão sendo reiniciados. E pronto, viemos para a versão 6.10. Nós conseguimos fazer a nossa atualização utilizando o Docker Engine sem nenhum segundo de downtime. Isso é muito legal, principalmente para um ambiente de laboratório, dessa forma como nós estamos construindo. E se depois da atualização eu perceber que alguma coisa saiu diferente do que eu queria, eu esqueci de fazer um backup, esqueci de salvar alguma configuração importante, eu posso simplesmente vir novamente no meu VirtualBox e pedir para restaurar a máquina para a versão anterior.
Para isso eu preciso desligar a máquina em produção. E após isso a opção de restaurar vai estar disponível. Ao tentar restaurar, ele vai perguntar se quer que eu faça um novo snapshot do estado atual. Então agora eu vou fazer, e essa eu vou chamar de 6.0.10, que é a última atualização. E aí eu posso transitar entre essas duas versões da forma como eu quiser. Por exemplo, aqui eu vou restaurar para 6.6. Ele está indicando para mim ali, ó, que a 6.6 está rodando. Eu botei ela para iniciar e ele vai subir a máquina naquele snapshot ali. Nós estávamos com a 6.10, vamos fazer uma atualização aqui, voltamos para 6.6. Mas aí depois disso eu descobri que na verdade eu não precisava ter voltado para 6.6. Eu quero voltar a utilizar 6.10, mas não quero ter que atualizar tudo. Eu posso repetir exatamente o mesmo procedimento. Vou desligar a máquina, pedir para restaurar. Dessa vez eu não vou pedir para fazer um novo snapshot, vou apenas restaurar. E vou mandar iniciar a máquina. Ele terminou de fazer a atualização e da 6.6 nós voltamos para 6.10. Ele inclusive indica para a gente aqui a nova atualização. Pessoal, essa foi a informação de hoje relacionada aí à atualização do Zabbix Server. Eu espero que o material seja útil aí nos estudos. Até a próxima.